Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Maíra, da Casa Mai, e a gente está aqui hoje para gravar o 14º episódio do Pergunta para Mai. Deixa eu começar agradecendo Diliane Monteiro, Kátia Brito, Aline Cândido, Jane Moreira, Júlia Maria, que agradeceram as postagens. Obrigada a vocês por assistirem esses vídeos e sempre fornecerem perguntas bastante interessantes. E hoje tem bastante pergunta, olha aqui, ó, né? 2 páginas e mais um pouquinho atrás. Então eu imagino que o vídeo hoje fique um pouquinho mais longo, mas vamos lá. Primeira pergunta da Júlia Machado. No vídeo passado eu comentei sobre a utilização dos óleos essenciais em sabonetes que são feitos pelo método Cold, né? E aí ela perguntou: Maíra, não entendi muito bem o problema dos sabonetes Cold Process com os óleos essenciais. O que acontece é o seguinte, Júlia, a gente sabe que quando você coloca os óleos essenciais no sabonete Cold, a soda cáustica, ela elimina boa parte dos óleos essenciais, né? É como se ela consumisse, né, os óleos essenciais. Até por isso que se usa uma quantidade absurda de óleos essenciais para cada quilo de massa que você vai fazer. Então, algumas pessoas ficam pensando se vale de fato você colocar uma substância tão preciosa quanto são os óleos essenciais num sabonete cujo processo vai acabar destruindo, né, boa parte desses princípios ativos. E ainda mais considerando que é um produto de enxágue, né? Você teria no máximo o benefício aromacológico. Claro que se você fica usando sempre um único sabonete, a gente pode imaginar que tenha benefícios também para a pele, mas é uma questão mais de sustentabilidade, né? Não seria melhor deixar os óleos essenciais para utilizar num sabonete hot, por exemplo, que tem mais chance de preservar os seus princípios ativos. Então é essa questão dos óleos essenciais com os sabonetes Cold, tá bom? Bom, Aline Cândido falou assim, né? Tenho melasma, quero saber uma mistura de óleos essenciais para reduzir manchas. Aline, eu acho até que eu já falei aqui dentro do Pergunta para Mais sobre melasma e óleos para manchas de pele. Tem inúmeros óleos essenciais para isso. A gente tem os cítricos, a gente tem a hortelã-pimenta, a gente tem alguns óleos que tem acetato de bornila, que são algumas coníferas. Já se fala também do vetiver, da palmarosa, da própria rosa, né, o olíbano. Então tem inúmeros óleos essenciais que teriam uma ação na pigmentação, pigmento escuro da pele, né? Então teria que, na verdade, verificar, né, a constituição da sua pele, se você tem alguma contraindicação para algum desses óleos, e são esses aí que a gente normalmente utiliza. Mas eu já falei sobre melasma aqui nesses vídeos e tem muita receita na internet, mas ficando aí no território desses óleos que eu te falei, imagino que você consiga fazer uma boa sinergia, tá bom? Bom, Jerusa Piccolo. Maíra, previsão para o curso Enneagrama da Thelma Suela em Curitiba, e qual que é o nome da linha de sinergias dela? Jerusa, não tem previsão, a gente tentou fechar a turma no ano passado e aí não aconteceu, né? E aí a Thelma vem esse ano para Curitiba, mas ela não vem com o curso de Enneagrama, que é um curso que acontece em 3 finais de semana, é um curso longo. Então o que ela vem dar esse ano aqui em Curitiba é uma oficina de sinergias e de aromaterapia. Ela vem em outubro, tá? Mas até ela dá esse curso Enneagrama no Brasil inteiro. Você pode buscar na página dela, que se chama Florescer Cursos Livres, lá você pega a agenda dela. E a linha de sinergias que ela comercializa se chama Turquese. Eu não sei aonde que está a venda fora Salvador, mas em Salvador tem um centro de terapias holísticas que se chama Olambra, se eu não me engano fica no Rio Vermelho, e lá com certeza é vendida essa linha cosmética dela que se chama Turquese. Bom, Kátia Brito, como identificar a rancificação no óleo graxo de linhaça? Só de estar fora da geladeira, 33 graus ambiente, ele já ficaria rancificado? Kátia, não é assim que a rancificação acontece do dia para a noite, né? Mas acontece que 33 graus, se você está usando uma linhaça que de repente está armazenada num frasco claro, né? E você tem assim bastante luz em contato com o frasco, esse frasco não tem um tratamento para raios ultravioleta, a rancificação é quase certa que ela comece, digamos assim, a partir de 6 meses ela já seria bem perceptível. Agora, a sugestão que eu faço para você é o seguinte: pegue uma mecha de algodão e aí coloca algumas gotas ou embebe esse algodão no óleo de linhaça que você tem e ele tá bom, e aí larga esse algodão exposto. Põe ele num pires, um frasquinho, qualquer coisa. Mais ou menos ali depois de no máximo uma semana, 10 dias, você já vai começar a sentir aquele cheiro de rancificado, que é aquele cheiro da gordura rancificada. Você vai entender o que é esse cheiro e você vai conseguir verificar se o teu óleo de linhaça já está rancificado ou não.
Agora, um bom óleo de linhaça, ele é bastante rico em ômega 3. E o ômega 3, ele tem uma particularidade olfativa que ele cheira a peixe. Então, um bom óleo de linhaça, né, prensado, né, com primeira prensagem a frio, ele é laranja. E ele tem um cheiro acentuado de algas, de peixe, bem assim, bem sensível, né? Bem perceptível. Então, se não estiver assim o teu óleo, ele é de uma qualidade eventualmente inferior, ou talvez ele já esteja batizado com soja, espero que não. Existe muita adulteração em óleos graxos, tá? Ou então talvez ele já comece a estar rancificado, não sei, tá bom? Júlia Maria, onde estão as conversas Tudo é Essência? Ah, Júlia, essas conversas são bem bacanas. Eu fiz faz bastante tempo já, acho que foi em 2015, eu fiz essas conversas com a Maria Aparecida das Neves, que é a CEO do Grupo Essência, né, que traz a Tisserram para o Brasil. Ela também comercializa as essências Ba Originals e ela também é uma professora, né, certificada do Ba Centre. E aí nós conversamos sobre óleos essenciais e aromaterapia e a gente fez uma série de vídeos. Um dos vídeos que nós conversamos, que foi aromaterapia e florais para o Dia dos Namorados, está liberado dentro do YouTube, meu. E aí a continuação, porque a gente foi vendo todos os grupos dos florais, a gente foi fazendo um paralelo entre florais e óleos essenciais conforme os grupos. Aí você tem que solicitar dentro do site da Casa Mai. Então, casamai.com.br, lá embaixo tem uma seção que chama assim, downloads e materiais gratuitos. Aí você entra lá, procura, tem muitas palestras gratuitas para você solicitar, você pede o acesso a Tudo Essência e depois sou eu mesma digitando que mando para você. Eu não mando na hora não, tá? Mas eu tento mandar em 24 horas. Então você vai mandar o e-mail, nada vai acontecer, porque depois é que eu encaminho para você. Mas é bem legal, ficou bem bacana essa série que eu fiz com a Cida. Vamos lá, Elisângela Otani. Maíra, óleos essenciais para tiroide. Eu tenho tiroidite de Hashimoto. Olha, eu também já conversei, viu, Elisângela, sobre óleos para hipo e hipertiroidismo aqui nessa série do Pergunta para Mai. Não existe nenhuma questão conclusiva a respeito de aromaterapia para tiroidismo, né? Tiroidite, né? Nem hipotiroidismo. Existem alguns estudos com mirra, na aromaterapia francesa se fala alguma coisa do niauli, alguma coisa da murtacineol, alguma coisa da monarda, alguma coisa do gerânio. Né? A gente sabe que dentro da fitoterapia se fala alguma coisa de fenogrego, né? Se fala alguma coisa também do alho, da cebola. Então não existe nada de muito conclusivo. Agora, de maneira que eu vou me abster de dar alguma informação, porque realmente quando a pessoa tem um diagnóstico de hipotiroidismo é bom que ela faça o acompanhamento com o médico, seja de hipo, seja com hiper, né? Mas eu quero deixar essa dica desses 2 livros que a editora Lazo lançou agora no congresso que houve no ano passado, que é aqui, ó. Então são 2 livros, né? Um se chama o Protocolo Hashimoto e o outro que se fala tiroidite de Hashimoto, né, sendo uma doença autoimune. Então, esses 2 livros, eles falam sobre, dão o estado da arte, assim, em termos de pesquisa, do conhecimento sobre o que se sabe que pode vir a causar a tiroidite de Hashimoto, e aqui um plano de 90 dias para reverter os sintomas, né? E é um livro que ele configurou durante algum tempo como número 1 dentro da lista do New York Times, né? Como tudo que o Fabian publica, eu tenho certeza que a qualidade é excepcional. Eu ainda não li, eu comprei, mas não tive tempo ainda de ler. Então a minha sugestão seria essa, você comprar esses livros, dar uma boa lida e ao mesmo tempo, já que na aromaterapia não existe nada de muito conclusivo, de repente buscar alguma orientação também com algum médico que conheça a homeopatia. A gente sabe do tiroidino dentro da homeopatia, dentro de um tratamento mais complementar, existe também o Horminas do Florais de Minas, né? Então isso como um tratamento complementar. E na aromaterapia realmente eu vou ficar te devendo, mas dê uma procurada na internet a respeito do óleo de mirra, Gugulu, que é a mirra indiana. Tem alguns estudos sendo feitos em relação a isso para hipotiroidismo, mas nada é muito conclusivo, tá bom? Bom, o perfil Aroma Arte Aromaterapia perguntou assim: Maíra, há respaldo para indicar a ingestão de óleos essenciais, uma vez que as empresas vendem os óleos essenciais como produtos cosméticos? Olha, eu até já mandei para você, né, um link através do Instagram para um artigo que eu coloquei no meu site falando sobre a ingestão de óleos essenciais e o lançamento de flavors, que são óleos essenciais, o ano passado, por parte da doTERRA.
O que acontece é o seguinte, o assunto é tão complexo e ele é tão polêmico e eu tô achando que eu não estou na vibe de entrar com polêmicas, porque inclusive esse artigo eu publiquei no meu site. E a coisa mais curiosa é que ninguém comenta nada no meu site, nunca, zero. Eu tenho 0 comentários dentro do meu blog, que é um blog, aliás, que eu edito desde 2007. Mas esse artigo especificamente tem uma sequência de haters. Eu acho que alguém viu e mandou pelo WhatsApp: ó, galera, vai lá xingar a Maíra que ela ficou falando aqui sobre ingestão de óleos essenciais e não sei o que. Então eu tô meio que na vibe de não criar polêmicas. Mas a verdade é o seguinte: os óleos essenciais, se eles são vendidos como cosméticos, a empresa que os vende é uma indústria de cosmética. E sendo um cosmético, há 2 coisas que você não pode mandar o seu consumidor fazer. Uma é ingeri-lo e a outra é alegar propriedades terapêuticas a respeito desse cosmético. No entanto, nós sabemos que os cosméticos, os óleos essenciais que são vendidos como cosméticos, algumas vezes eles estão puros lá, né? Do jeito que saiu da planta, ele foi envasado. E não existe nenhuma lei no Brasil e, na verdade, no mundo, que se eu, consumidora Maíra, quiser pegar um frasco de um cosmético e enfiar a goela abaixo, alguém vai me prender. É claro que se eu passar mal, a empresa pode ser responsabilizada caso se prove que ela não deixou claro que aquele produto era para uso externo. Então o que acontece hoje é que nós vivemos assim numa coisa, isso é no mundo inteiro, né? Todo mundo sabe que os óleos essenciais podem, alguns deles, evidentemente, em determinadas circunstâncias, podem ser ingeridos. Mas se eles estão envasados como cosméticos, você não deveria ingeri-los, mas muitos desses cosméticos é simplesmente óleo essencial puro. Então, se você, consumidor, quer ingerir, o problema é seu, né? Não estou fazendo apologia aqui à ingestão, porque eu sou a primeira pessoa a dizer que para ingerir você deve conhecer indicações e contraindicações. Mas existe uma outra brecha de você colocar esses óleos no mercado, que é colocar ele como flavors, né? Por que até hoje no Brasil não tinha empresa vendendo flavor? Porque para você vender flavor, você tem que ser uma indústria alimentícia. E inclusive com galpões separados. E a gente sabe a puta crise que o Brasil vivenciou, né? Está vivenciando, então já não é muito fácil você manter uma indústria cosmética. A Anvisa vira e mexe, assim, manda os rótulos todos serem refeitos, que não sei o quê. Então as empresas estão sempre gastando uma dinheirama para poder se adequar à Anvisa no que tange a indústria cosmética. Aí você tem que montar uma indústria de alimentos, né, com um galpão completamente separado, ou então processos de fracionamentos completamente separados, para você poder vender os óleos essenciais como flavor. Então, quem fez isso primeiro aqui no Brasil foi a Doterra. A Doterra está importando os óleos flavors, ela ainda não está invasando os flavors aqui no Brasil. Mas eu sei de 2 indústrias brasileiras que em breve já estarão com a sua linha de flavors aqui no mercado brasileiro também. Agora o que acontece é o seguinte: quando flavor é saborizante, né? Essas essências que a gente compra para aromatizar bolo, chocolate, essas essências da Oetker, né? Ou mesmo aquelas essências para se fazer soda italiana, bebida, tudo isso é flavor, né? É chamado de aroma em português. Então a gente sabe que esses flavors, eles são normalmente vendidos na sua forma diluída. É muito raro você ter um flavor vendido na sua forma pura. E o que acontece é que para que esses óleos essenciais possam ser consumidos como flavors dentro do Brasil, a primeira indústria que lançou esses óleos puros dentro do frasco, eles não estão diluídos. E aí sim você pode pegar 1, 2 gotinhas e ingerir esses óleos essenciais. Se a Anvisa autorizou que esses óleos essenciais sejam ingeridos, eu acho que essa não é a pergunta que a gente tem que fazer. A Anvisa nem sabe o que as pessoas estão fazendo com esses óleos essenciais. As pessoas não estão utilizando, na verdade, esses óleos essenciais como flavors, né? A gente sabe, estão usando terapeuticamente. E isso também seria equivocado. É claro que se a empresa fala uma coisa e você faz outra, o problema é seu. Se você quer usar terapeuticamente, o problema é seu. Cai naquela mesma história. Você tem lá um frasco de vodka, né? E aí vem escrito: aprecie com moderação. Se você quiser entornar um frasco inteiro de vodka, o problema é seu, né? Então a mesma coisa acontece com flavors, com os flavors. Agora, o fato é que então não é que a Anvisa autorizou a ingestão de óleos essenciais, simplesmente existe um produto flavor no mercado e ele teoricamente é um produto seguro para você utilizar como um flavorizante. A questão é que as pessoas não usam em dosagens de flavorizante, elas usam em dosagens terapêuticas e aí cai na mesma situação. Vai usar em dosagem terapêutica, é bom que você conheça de aromaterapia, porque a ingestão de óleos essenciais tem
contraindicações, sim, e tem muito mais riscos para a saúde do que simplesmente o uso externo. Mas, assim, se você quiser ficar dentro da zona de segurança, é melhor que você esteja ingerindo. Quer dizer, você não, você consumidor, você faz o que você quiser. Até em veneno de rato, se você quiser ingerir, você pode ingerir. Agora, se você é um profissional aromaterapeuta e vai sugerir a ingestão de algum óleo essencial, claro que a gente fica numa zona de segurança jurídica de ingerir óleos que de fato são vendidos no mercado como flavor e não como cosméticos, tá? Mas depois lê o artigo que eu te mandei, né? E se quiser, vai lá também e joga sua mensagem na fila dos haters lá, que eu faço assim, ó, beijinho pro ombro pros haters. A vida é muito boa e pra gente ficar se incomodando com hater, não é verdade? Eu acho que a gente tem que, né, deixa lá o povo reclamar, eles que se esperneiem, eu amo todos vocês. Bom, Mariana Zeredo perguntando: Mai, qual a diferença entre óleo essencial de lavanda e alfazema? Eu sempre fico nessa dúvida. Olha, Mariana, o que acontece é o seguinte, aqui no Brasil a gente chama de lavanda, a gente chama a nossa lavanda de alfazema. Ela não é a mesma espécie botânica da lavanda mais conhecida dentro da aromaterapia, que é chamada de lavanda francesa, lavanda inglesa, lavanda verdadeira, lavanda oficial, que é a lavândula angustifolia, sinônimos botânicos, lavândula officinalis, lavândula vera. O que nós temos aqui no Brasil quase sempre é uma lavanda híbrida ou então uma lavanda que produz bastante fenchona. Se não me engano é a lavanda estoeca que a gente tem aqui no Brasil. Não, aqui do estoeca, lavanda dentata. Então a gente costuma chamar essa lavanda que a gente tem aqui no Brasil de alfazema. Olfativamente ela é um pouco diferente da lavanda verdadeira, ela tem ou mais cânfora ou fenchona, que é um isômero da cânfora, então ela tem um aroma mais canforado, mais gelado, né, que abre mais as narinas, enquanto a lavanda verdadeira, que é a lavândula angustifolia, ela possui um aroma mais adocicado, mais melífluo, mais floral, né? Porque ela tem um teor de cânfora muito pequeno e ela tem teores de ésteres que trazem uma certa docilidade no aroma que não existe dentro da alfazema. Agora, a alfazema é também um tipo de lavanda, só não é a lavanda verdadeira, tá bom? Bom, Paula Rezende Borges Vaz. Como é o atendimento em aromaterapia? Olha, Paula, essa pergunta, ela deu uma aula de 4 horas. A aula ABC da aromaterapia, que integra o treinamento básico da Casa Mai, eu falo sobre como é o atendimento de aromaterapia. Mas, resumidamente, você tem atendimentos em aromaterapia, que são atendimentos apenas com a prescrição, né, a sugestão, a indicação do protocolo que você vai seguir enquanto paciente, enquanto interagente, né? Você vai numa loja, compra os óleos essenciais e os utiliza. Tem alguns aromaterapeutas que indicam uma sugestão de pomadas, cremes, tal, e a pessoa vai na farmácia de manipulação e pede para o farmacêutico de manipulação entregar essa fórmula pronta para o seu paciente, interagente. E tem atendimentos com aromaterapia em que o próprio aromaterapeuta presta o atendimento. Seja ele uma massagem com óleos essenciais, seja um escaldapé com óleos essenciais, uma reflexo com óleos essenciais, um reiki com óleos essenciais, de repente uma psicoaromaterapia, né, que envolve uma técnica psicoterapêutica com a utilização dos óleos essenciais. Normalmente a gente chama isso de aromaterapia aplicada. Se tem profissionais que são terapeutas e agregam a aromaterapia dentro da sua prática clínica, é justamente a aromaterapia aplicada. E você tem aromaterapeutas cujo foco é principalmente a aromaterapia, mas que agregam outras ferramentas terapêuticas no seu trabalho. Então, normalmente é assim que funciona. São muito poucos aromaterapeutas no Brasil que agem com o seu interagente mais ou menos como se fosse um fito, né? Você chega lá, o cara te fala qual que é a queixa dele e sai com uma prescrição. É muito pouco o que acontece. A maior parte dos aromaterapeutas, pelo menos os que eu venho formando aí nesses 10 anos, agregam outros procedimentos terapêuticos à aromaterapia. Até porque a aromaterapia, ela não é uma racionalidade médica, assim como é, por exemplo, a homeopatia, a antroposofia, a medicina ocidental, convencional, o Ayurveda, a MTC, né? Ela não consegue explicar por que a pessoa adoece e como que ela recupera a sua saúde. Ela não tem nenhuma cosmogonia para explicar o que é o ser vivo, o que é o universo.
Isso são características de uma racionalidade médica, além de métodos de diagnósticos próprios e terapêuticos. Então, a aromaterapia ela é muito mais uma ferramenta do que uma racionalidade, por isso ela está mais frequentemente a serviço de uma racionalidade médica, implicitamente, né, estamos todos inseridos dentro da medicina convencional ocidental, então implicitamente a racionalidade médica que nos suporta é a medicina ocidental convencional, mas há aromaterapeutas que acabam utilizando o suporte da MTC, do Ayurveda e às vezes uma salada, né, um mix entre todas essas racionalidades médicas. Então é muito incomum que haja um aromaterapeuta que a gente até poderia chamar de clínico. Não gosto muito dessa palavra porque ela pode dar a impressão de que existem aromaterapeutas que não são clínicos e todos são. A clínica aromaterapêutica é uma clínica fundamentalmente a raiz da própria aromaterapia, né? A clínica é uma coisa terapêutica, mas esses aromaterapeutas que simplesmente prescrevem, eles são uma minoria, né? Mais frequentemente eles usam a aromaterapia como uma ferramenta dentro de um outro suporte de psicoterapêutico ou simplesmente terapêutico dentro do consultório, tá bom? Mas assim, um atendimento com aromaterapia se começa com uma anamnese, identificação da queixa principal, estabelecimento de protocolos, retorno, né? Dentro da Abraroma a gente escreveu um código de ética e lá a gente fala algumas coisas sobre o atendimento em aromaterapia. Se você quiser dar uma olhadinha, o site da Abraroma é aromaterapia.org.br, aí você clica lá em código de ética, bem legal. Bom, vou responder duas perguntas juntas aqui, uma da Carol Macedo, perguntando se há restrições de aromaterapia com animais, e outra da Cris Cunha Coach, se ela pode utilizar óleos essenciais com seu cachorro. Bom, Carol, o que acontece é o seguinte, não há restrições no uso veterinário dos óleos essenciais, mas não existem proibições. Restrições são coisas diferentes de proibições, tá? Em termos de restrições, há muitas, diversas, inúmeras, porque o organismo do animal é um organismo metabolicamente diferente. A gente ainda tem a questão do peso corporal, né? Frequentemente a gente vai falando de pets, eles pesam pouco, isso implica também numa adaptação da posologia que normalmente é utilizada com humanos, mas principalmente a questão metabólica. Com gatos, o Dr. Guilherme dos Santos, que é um médico veterinário brasileiro que dá um curso de aromaterapia para cães, ele é contra a utilização de óleos essenciais com gatos, né, por conta de uma deficiência no processo de glicuronização. Ai, essa palavra é terrível de falar. Eles não fazem a conjugação com ácido glicurônico dos metabólitos, glicuronização, sei lá como é que fala. Então ele é contra a utilização dos óleos essenciais, mas a aromaterapia a gente sabe que ela também se vale de hidrolatos talvez pudesse ser utilizado com gatos, e no modo geral com os outros animais, não apenas os pets, né, mas também animais de criação, a aromaterapia ela é usada evidentemente de uma maneira adaptada. Então a pergunta, né, Cris Cunha, se você pode usar os óleos com seu cachorro, sim, mas há restrições. Seria interessante que você visse no meu YouTube uma palestra uma conversa que eu gravei com o Dr. Guilherme Santos, quando ele teve o ano retrasado em Curitiba dando um curso de aromaterapia para cães. Lá ele dá algumas dicas. Tem vários óleos essenciais, sobretudo os neurotóxicos, que a gente não deve utilizar com cachorros. Os óleos que são dermocáusticos, porque contém muitos fenóis e aldeídos, também não deve ser utilizado com cachorros. E de um modo muito geral, a diluição máxima é de 2%, né? Mas assista essa palestra que eu fiz, essa live, né? Foi uma conversa junto com o Dr. Guilherme Santos, que lá tem algumas informações sobre isso, tá bom? E aí tem um outro livro também publicado pela Laszlo, tem dois, eu acho que são dois, se eu não me engano, que fala de aromaterapia com animais, mas tem um mais recente que foi lançado no congresso do ano passado, da Nayanga, de aromaterapia para animais. Ela veio dar essa palestra durante o congresso, é uma pessoa, nossa, que encantou todo mundo. Ela está atualmente morando em Portugal, e esse livro me pareceu bastante bom. Eu não comprei porque não é um foco de interesse meu, aromaterapia veterinária, mas as pessoas que compraram e deram uma folhada lá na hora, e pelo que eu vi da palestra dela, eu imagino que seja um livro muito interessante, tá? E depois, em e-book, na Amazon, para a versão Kindle, deve ter pelo menos uns 3 livros de aromaterapia para pets. Bom, pergunta do Zé Agripino. Quero usar a calêndula CO2 para gengivas inflamadas. Como diluir 1%?
Olha, Zé Agripino, a calêndula CO2 de fato ela não é um óleo essencial, né? Porque o próprio nome já diz, extraída por CO2, né? Que é o gás carbônico em estado supercrítico, mas ele é mais propriamente um ácido graxo, tá? Então você pode utilizar eventualmente até puro, mas se você quiser adicionar até 10% em um outro óleo carreador, vai super bem também, tá joia? Não tem maiores coisas para te falar sobre essa calêndula CO2, além do que ela é maravilhosa. Agora, para inflamação de gengiva, se você quiser agregar algum óleo essencial interessante, a gente sabe do cipreste, do cisto ladaníferos, a gente sabe também do próprio gerânio, a gente tem também o óleo de Immortelle, que é interessante. Immortelle é sempre viva verdadeira, né? Elysium Italicum. São óleos interessantes também para gengivas inflamadas, além do ubico, né? Tea tree. Tem uma outra pessoa, só que eu não consegui lembrar onde que eu li a pergunta dela, então quem me fez essa pergunta, me desculpe, porque eu não achei aonde que você mandou a pergunta, eu só me lembro que eu li ela. A pergunta é o seguinte: Maíra, você tem uma fórmula infalível para sinusite? Não tenho. Não tenho pelo seguinte, infalível não existe nada. Existem coisas que costumam dar um bom resultado para mais pessoas. E para sinusite existem N óleos essenciais. A gente começa com as simples coníferas, migra para os óleos essenciais ricos em 1,8 cineol, depois, né, os óleos australianos, depois a gente parte para os óleos essenciais que são ricos em fenóis e aldeídos. Então tem assim uma N variedade de óleos essenciais para a gente utilizar com sinusite. Sinusite pode ter interface de aplicação, pode ser por inalação, pode ser uso tópico, pode ser ingestão, pode ser supositório. Então, na verdade, o que acontece? Só fazendo uma anamnese, conhecendo a sinusite que esta pessoa tem, para a gente dar uma fórmula que, se não é infalível, pelo menos fica bem perto de funcionar. Realmente a aromaterapia, como a Carla Vescovi fala, e eu não me canso de repetir, não é para quê, mas para quem, né? Então, sem conhecer a pessoa e conhecer a sinusite dela e as contraindicações dela, realmente a gente não pode dar nenhuma formulação. E eu, como signatária do Código de Ética da Abraroma, nem poderia fazê-lo sem uma anamnese expressa, porque o Código de Ética é muito sério em relação a prestar um atendimento de qualidade com as pessoas que nos pedem, né, formulações. Mas assim, eu deixo essa dica: pesquise de coníferas até os óleos que são ditos respiratórios, porque eles contêm 1,8 cineol, passando para os óleos que são mais antissépticos, porque contêm fenóis. Tudo isso está dentro do range de óleos possíveis de se utilizar com sinusite, tá? Mas acho que os livros têm boas formulações, né? Você pode consultar o livro do Dominique Baudou, o livro do Dr. Jean-Pierre Willem, que tem formulações para isso também. O próprio livro de crianças da Danielle Fechy traz algumas formulações para doenças da esfera, que ela chama de ORL, né? Que é otorrino, laringo, né? Oto, R, rino, L, laringo, né? As doenças otorrinolaringias, o nomezinho ruim, né? ORL. Lá você vai encontrar algumas boas sugestões, tá? Bom, Catiusca de Paula. Maíra, como usar os óleos essenciais com argila? Primeiro pingo na argila, depois hidrato a argila, ou primeiro pingo na água para depois hidratar? Olha, Catiusca, de fato seria primeiro você hidratar a argila e depois pingar os óleos essenciais e misturar bem. Agora, eu aprendi com a professora Lenira Santana, ela tem um curso no IBRA que se chama Geoterapia com Óleos Essenciais, que é um curso, aliás, maravilhoso. Faz tempo que esse curso veio uma vez só aqui para Curitiba, até tá na hora de eu trazer de volta, se a Lenira topar. E aí ela nos deu uma dica que é a maneira como eu tenho utilizado desde então as argilas. Eu pego gel de aloe vera, ou eventualmente até óleo graxo, e primeiro diluo os óleos essenciais nesse gel ou nesse óleo graxo. Aí depois eu coloco na argila e aí acrescento ou água ou hidrolato, seja lá o que for, para terminar de hidratar. É uma maneira de você diluir melhor os óleos essenciais, porque quando a gente pinga os óleos essenciais e hidrata essa argila apenas com água ou hidrolato ou água termal, a gente na verdade não está diluindo os óleos essenciais, né? Só está dispersando, porque a água e nem a argila não são diluentes de óleos essenciais. Normalmente se utiliza de 1 a 3 gotas para cada colher de sopa de argila.
mas dependendo do óleo essencial, talvez 3 gotas seja muito, né? Se for um óleo mais dermocáustico. Mas essa é uma dica que eu aprendi com a professora Lenir, é assim que a gente tem ensinado dentro do Ibra, e eu tenho ensinado também dentro da Casa Mai, então vale a pena. Você pode pegar um gel de aloe vera, eventualmente até um gel de carbopol, se você não tiver uma restrição com relação ao uso dele, ou um pouquinho de óleo graxo, dilui previamente os óleos essenciais e depois acrescenta na argila e termina de hidratar, se for o caso, a argila. Fica bem bom. A única coisa é que se você coloca muito óleo graxo ou muito gel, a argila fica mais dura na pele. E eu tenho algumas histórias bem engraçadas de alunas minhas que aplicaram e falaram assim: Maíra, essa argila parece que nunca mais quer sair do rosto. Porque o que a gente faz? A gente tira só com um paninho umedecido, né? Morninho e tal, né? Se for o caso, né? E aí gruda, né? Faz aquela coisa encralacada na pele. O povo assim: meu, não vai nunca mais, eu vou sair de argila na cara. Não, fica frio que passando bem a água em algum momento sai, tá? Bom, pergunta da Moira, da Cheiro de Mato. Ela me encaminhou essa pergunta por e-mail, mas eu acabei resolvendo responder essa pergunta aqui no vídeo porque deve ser interessante para mais pessoas. Ela perguntou assim para mim: Maíra, por que é incorreto dizer que uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá? Ela está se referindo a um comentário que a Marcela Machado fez. A Marcela Machado é uma farmacêutica afiliada à Abraroma, que fez numa live que nós promovemos no sábado passado, na fanpage da Abraroma dentro do Facebook, chamado Diálogos Técnicos Científicos, cujo tema foi a absorção dos óleos essenciais. E lá então a Marcela fez esse comentário de que seria um equívoco dizer que uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Bom, por que ela falou isso, Moura? Pelo seguinte: em primeiro lugar, não dá para comparar alhos com bugalhos. Chá é uma coisa, óleo essencial é outra. Assim, quimicamente falando, são substâncias diferentes, né? Então, dentro do chá, você vai ter preferencialmente as substâncias hidrossolúveis daquela planta, né? E dentro do óleo essencial, a gente sabe que a gente vai ter as substâncias lipossolúveis voláteis à temperatura ambiente. Então, em primeiro lugar, não dá para comparar quantidades de substâncias, fazer essa equivalência, se nós não estamos trabalhando com substâncias que quimicamente são iguais. E a segunda questão, por que está incorreto isso? Porque, na verdade, quando você vai olhar o rendimento das plantas, em termos de quanto de planta que produz, quanto de óleo essencial, esses rendimentos eles são muito variáveis, né? Você pega o rendimento de uma camomila, de uma rosa, extremamente baixo para você produzir 1 quilo de óleo essencial. Você pega o rendimento do cravo da Índia, por exemplo, é extremamente alto para você produzir óleo essencial. Então, ainda que quimicamente fossem substâncias iguais, que você pudesse equivaler em termos de quantidade, como o rendimento é extremamente variado de planta para planta, inclusive e dentro do processo, se você usa planta seca, se você usa planta úmida, se você deixa mais tempo ou menos tempo no tambor de destilação, não existe essa medida tão precisa assim quanto uma gota equivale a 25 xícaras de chá. Quando em sala de aula a gente usa esse tipo de metáfora, essas metáforas elas são mais didáticas do que metáforas científicas ou do que técnicas. Às vezes você quer pontuar uma explicação para uma pessoa que não consegue entender. Quando a gente fala que os óleos essenciais são substâncias concentradas, às vezes a pessoa não consegue captar isso, a gente não utilizar uma metáfora didática. E essa metáfora da xícara de chá é uma metáfora didática, ela não é precisa tecnicamente, mas ela é didática. Talvez fosse melhor a gente parar de utilizar, porque senão a gente acaba indiretamente ensinando errado a coisa para os alunos, e apenas simplesmente, né, dar exemplos. Dizer que você precisa de 1 tonelada de pétalas de rosa para obter 1 quilo de óleo essencial, que você precisa, sei lá, de 500 quilos de cravo da Índia para obter 1 quilo, 250 quilos, sei lá, de eucalipto para obter 1 quilo. Talvez fosse mais fácil a gente dar a noção da concentração de óleo essencial em relação à quantidade de matéria vegetal que é necessário para obtê-lo, dando, de fato, noções do rendimento da planta e não essa metáfora de 25 xícaras de chá. E aí, a última perguntinha, que é da Paula, da Prema Biocosméticos, ela está perguntando se existe alguma literatura que ensine sobre os efeitos psíquicos e emocionais do óleo de copaíba. Não tem, Paula, tá? Porque a copaíba é um óleo relativamente novo, no hype, assim, né, do mercado internacional. A gente tem coisas muito genéricas que a gente pode falar sobre a parte mais sutil da copaíba, porque quando a gente fala de efeito psíquico-emocional, a gente tem que separar naquilo que é um efeito sutil
daquilo que é um efeito que de fato está entrando no nosso sistema nervoso. Em termos de sistema nervoso, tem pesquisas que foram conduzidas mostrando que o beta-cariofileno, que é o componente volátil majoritário dos óleos essenciais destilados de copaíba e também do bálsamo, né, na parte volátil dele, age no nosso organismo como um fitocannabinoide, sem os efeitos psicoativos, porque ele só se liga aos receptores do tipo 2 que não são os que provocam o efeito psicoativo. E a gente sabe que essa ação fitocannabinoide, ela interfere em algumas funções cerebrais, inclusive até colaborando, por exemplo, no caso de adição de drogas, né? Uma pesquisa famosa feita com ratinhos mostrando que se diminuiu a preferência deles pela ingesta de água com etanol, por exemplo. Além de outros mecanismos anti-inflamatórios que são importantes também na função cerebral, isso vai interferir numa série de funcionamentos no nível psíquico. Agora, na questão dos efeitos sutis, né, da copaíba, aí a gente pode utilizar algumas teorias. Por exemplo, o óleo de copaíba, ele é um óleo que tem um aroma amadeirado, né, um pouco verde, balsâmico, mas fundamentalmente amadeirado. E a gente sabe que todos esses óleos amadeirados, eles acabam trazendo a pessoa para um aterramento, né? Acabam trazendo a pessoa para uma estabilidade. Ela não fica tão viajandão, não fica com a cabeça muito no mundo da lua. Ao mesmo tempo, como o óleo de copaíba vem do bálsamo, né, da resina que corre dentro do tronco da árvore, até por uma questão da assinatura do vegetal, da teoria das assinaturas, a gente está falando de alguma coisa que como, entre aspas, eu estou falando no nível sutil, metafórico, simbólico, né, dos arquétipos, né, não estou falando nada científico. É como se representasse o próprio sangue da planta. Então são óleos que conferem muita vitalidade, né? Que conectam você com a sua própria vitalidade, a sua força vital, com o seu prana mesmo. Então, mas são coisas muito genéricas a respeito do óleo de copaíba. O que eu observo sobre o óleo de copaíba é que ele traz de fato um certo centramento, uma certa calma, mas pode ser até por conta desse processo fitocannabinoide dele, né? É um óleo essencial que parece que leva a gente para uma introspecção, mas todos os óleos que são ricos em sesquiterpenos trazem essa sensação, né? E são óleos de muito centramento e relaxamento também, né? Mas de fato não há nada muito conhecido a respeito desses efeitos psíquicos e emocionais do óleo de copaíba. Mas vale a pena, de repente, você dar uma lida nessa pesquisa dos ratinhos com potencial do óleo de copaíba para alcoolismo. Vale a pena você dar uma olhadinha nisso. Depois dê uma lida também, pega na internet para você entender o sistema canabinoide, especialmente os receptores do tipo 2, o que eles fazem dentro do nosso organismo. E que mais? E acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Até estava vendo se quem fala sobre copaíba, dos autores estrangeiros, muito poucos. Agora, se você for buscar no conhecimento dos povos originários, com certeza vai se encontrar muita coisa a respeito da copaíba, né? Eu não tenho essa informação para te dar, mas é um conhecimento dos povos originários, né, de toda a Amazônia. Então, acho que buscar essa informação dentro da etnobotânica, da farmacologia, como é que chama? Farmacobotânica, né? Talvez venha muita coisa interessante, né, a respeito da copaíba, para além daqueles efeitos orgânicos que a gente já conhece. Acho que é isso. Bom, muito obrigada pela audiência. Esse vídeo vai então hoje à tarde, daqui a pouquinho, para o Facebook, e amanhã ele tá lá no meu YouTube, né? E aí continue mandando as perguntas, que elas são bastante interessantes, eu tenho o maior prazer em respondê-las e espero que vocês estejam aprendendo com essa série do Pergunta pra Mai, tá bom? Um beijo e fiquem bem!